Isso aí, meus irmãos, bom dia na paz do Senhor Jesus, dia 19 de fevereiro, quinta-feira, 2026 aí, ó, saindo aí pra pescaria aí, 6 e pouco da manhã, abençoado tá aqui, ó, extrai aí, ó, tudo no jeito, trainha de um tilapeiro, bem básica, é isso aí. Daqui a pouco, tamo lá, pesqueiro Boa Vista, Atibaia, graças a Deus. Daqui a pouco nós deixa também uma mensagem pro coração aí dos irmãos aí, que a palavra de Deus nunca pode faltar, né? E não se esqueça, melhor é Deus pra dar do que o diabo pra tirar. E Deus tem muito pra nos dar, que é a vida eterna, que somente o Senhor Jesus pode dar. Oh, glória! Isso aí, meus irmãos, Pai do Senhor Jesus. Fazer uma pescaria aqui em Itatiba aqui, glória a Deus. Mas dizer pros irmãos que Deus ele é bom. Estamos aqui, ó, trânsitozinho aqui, Dom Pedro, pós-carnaval, né? Trânsitozinho, 6 e pouco da manhã. Vamos fazer a pescariazinha ali. Estamos indo nessa pescaria aí, feriado pós-carnaval. Pessoal, bastante gente voltando do carnaval aí pelo jeito. Claro que bastante gente trabalhar também, mas aproveitando essa folguinha para ir dar uma pescada, né? Que a gente é filho de Deus também, né? Mas nessa oportunidade, irmãos, deixar um versículo bíblico para os irmãos que não pode faltar. Que o foco é palavra de Deus com pescaria. A palavra do Senhor vai nos dizer, meus irmãos, Oséias capítulo 4, versículo 6: meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento, e porque tu desprezaste o conhecimento, eu também te rejeitarei, e visto que esquecesse da lei do teu Deus, eu também me esquecerei dos teus filhos. Claro, meus irmãos, que observando o contexto dessa mensagem, a mensagem do Antigo Testamento, nós trazemos para os dias de hoje, meus irmãos. O que acontece? Tem pessoas que estão também desprezando o conhecimento. O que é desprezar o conhecimento? Desprezar o conhecimento, pegando aqui o desvio aqui, irmão, Dom Pedro sobe aqui, ó, sentido usina aqui, ó, pegar o desvio. Tem gente que pergunta como é que faz. Desprezar o conhecimento não é que você não tem o conhecimento. Desprezar o conhecimento é pior do que não ter o conhecimento, porque quem não tem o conhecimento não é culpado, mas todos vão chegar ao conhecimento e não vão poder culpar a Deus de não chegar ao conhecimento. Mas desprezar o conhecimento, meus irmãos, é o quê? Desprezar o conhecimento é você ter o conhecimento, você saber fazer o certo, saber qual que é a palavra certa, qual que é a interpretação correta do texto, mas mesmo assim você não faz. Isso aí é desprezar o conhecimento. Vou te dar um exemplo com desprezo de conhecimento, também misturado com hipocrisia. Pegar um texto bíblico ali que fala do dízimo. Quando eu falo de dízimo, não tô falando de dinheiro não, irmão. Tô falando de ensinamento mesmo. Tem camarada, irmão, nas igrejas por aí, que ele até sabe. Ele sabe a verdade, ele entende a interpretação bíblica. Ele sabe que dízimo é da época da lei. Na dispensação da graça, nem Jesus, nem os apóstolos mandou dar o dízimo. Enfim, se Jesus não mandou, meu irmão, quem manda é Jesus. Homem nenhum manda. Você pode fazer doutrinas da sua cabeça, fazer o que você quiser com seu ministério aí, suposto ministério, mas entenda uma coisa: quem está no controle é Deus. E tudo que você fizer que for antibíblico, você vai dar conta perante Deus. Mas eu tô falando de base bíblica. Dentro da base bíblica, meus irmãos, o que acontece? Tô conseguindo gravar uns vidinhos mais longos, meus irmãos, porque graças a Deus deu um aparelhinho melhor pra gente aí, então fica mais fácil. Olha o sol lá, ó, abençoado. Choveu bastante esses dias aí, né, irmão? Graças a Deus mandou um solzinho aí pra nós pescar.
Mas, por exemplo, os camarada pega lá, meu irmão, ensinamento sobre o dízimo. Tem camarada que é tão terrível. Eu conheço, irmão, já vivi no meio desse tipo de pessoa já. O camarada é tão terrível que ele sabe que o dízimo é da época da lei. Ele sabe que ele não precisa dar, mas ele fica em ministérios que dizem que tem que dar, que eles usam a tal da exegese, que é forçar a Bíblia a dizer o que no dízimo, misturado com psicologia, e força os coitadinhos a dar, dizendo que tem que dar. E às vezes a pessoa dá no sacrifício achando que aquilo ali é Deus que está mandando. Ou seja, são camaradas que rejeitam o conhecimento e ainda são hipócritas. Por quê? Porque eles sabem que não tem que dar e não dão, e fica mandando os outros dar. É terrível, né, irmão? Parar pra pensar isso aí, né? O camarada não dá, ensina que tem que dar, quer que os outros dá, mas ele mesmo não dá. É aquele tipo de camarada que usa um ditado bem chulo, que diz: faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Só por Deus, né, irmão? Mas, meus irmãos, o importante é consciência limpa. Não importa quantas pessoas estão ao seu redor, tamanho da casa de oração que você tá, não importa. O que importa, meu irmão, é você estar com a consciência limpa e ver que Deus, meu irmão, tá confirmando aquilo que Ele tá mandando você pregar. Porque quando Ele manda, Ele confirma. E pode ter certeza, meu irmão, é só vitória no Vitória. Não esqueça o endereço da tua Vitória, Rua José Bertini, número 15, Jardim Vitória, Campo Limpo Paulista. Cultos ali, meus irmãos, às terças e sextas, às 19h30, e no domingo, às 19 horas. E tamo junto, tá tudo bem, tudo certo, graças a Deus, paz no coração. Nunca se esqueça, Jesus tá sempre conosco. E fé em Deus, pegando os peixinhos lá. Nós vamos dar continuidade no vídeo aí, mostrando os peixinhos aí, mostrando o pesqueiro lá. E é bênção, glória a Deus. Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Aleluia. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Estamos aqui, ó, pesqueiro Boa Vista. E após o almoço aqui, de manhã aqui, graças a Deus, já deu para pegar uns peixinhos aqui. Deus é bom, hein? Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Deu para pegar uns peixinhos aqui, ó. Graças a Deus, já. Deu para livrar um peixinho aqui, graças a Deus. Deus, Ele é bom, né, meus irmãos? E nessa oportunidade também quero dizer para os irmãos, a palavra de Deus nos diz lá no Salmo 119, verso 105. Fala do versículo que Deus coloca na hora, né? A gente tem alguns versículos decorados aí na mente aí, a gente usa para mensagem sistemática, né, para a pregação do Evangelho, que é bom, ajuda, né, na ministração. Ainda mais quando você está pregando a mensagem sistemática, a mensagem corrida, né? Você consegue abranger um tempo maior quando você decora os versículos, para usar no culto de doutrina, por exemplo. Mas a Bíblia nos diz lá no Salmo 119, versículo, Salmo 119, versos 105, lembrando que Salmos não tem capítulos, Salmos são números de louvor, não tem versículos, são versos. Mas no verso 105, número 119 do louvor, vai dizer que lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, meus irmãos, a gente que estamos em Cristo, nós estamos iluminados pela presença do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus é luz, né? O Senhor Jesus ilumina o caminho para que a gente possa com lucidez e clareza caminhar na presença de Deus. Bem, meus irmãos, Deus abençoe. Graças a Deus aí, pegamos um peixinho aí. Deus sempre nos ajuda aí, preparando um fritinho para a família, é bênção. Isso aí, meus irmãos, encerrando aqui mais uma pescaria aqui no pesqueiro Boa Vista. Graças a Deus deu para pegar aquele frito para comer com a família, né?
5 e pouco aqui, encerrando a pescaria aí. Mostrar os peixinhos aqui, ó. Peixinho aí, ó. Graças a Deus, peixinho aí pra comer com a família. Dizer, Jesus te ama, hein? Glória a Deus.